Sou grato de estar aqui na frente, pela confiança do pastor José, também representando o meu pastor que eu acabei de falar, pastor Nonato. E me impactou muito uma das palavras, né, que nós tivemos: quem não tem pai não tem herança. E se a gente, né, estou falando para pastores, então a gente sabe, como todos têm conhecimento da Bíblia, mas desde o início aqui nos Evangelhos, né, em Mateus 1, né, a gente vai ver, né, a partir de Mateus 1, a partir do 1, esses, né, são os antepassados de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, e foi pai de Jacó. Jacó foi pai. Aí sim vai, falando de pai e de filho. A Bíblia já começa sempre falando de pai e de filho, de gerações em gerações. E, né, nós sabemos como o diabo tem trabalhado para essa geração ser sem pai e, assim, também não gerar filhos, não ter entendimento. Nós, na igreja hoje, sabemos disso, uma igreja órfã, uma igreja com muitos problemas. E eu lembro da palavra também, lá em 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 58, diz assim: quando Davi, né, foi chamado, primeira coisa que eles perguntaram, 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 58. Conte-me de quem você é filho. Quando Davi foi guerrear, a primeira coisa que eles procuraram saber de quem ele era filho, né? E essa pergunta eu quero deixar para vocês logo no início: de quem vocês são filho? Eu sou filho de Raimundo Nonato com Maria de Jesus espiritualmente. E sou grato, nasci na fé com meu pastor, sou grato de caminhar com ele. Mas, irmãos, de quem você é filho, de quem você tem andado, né, quem tem te ensinado, né, essa pergunta precisa estar sendo respondida hoje no seu coração. Né? Deus quer trazer para você esse entendimento, né, quem tem sido seu pai espiritual, né, quem tem, né, você também tem pai natural, mas né, o diabo sempre vai tentar te fazer você, né, testar você nisso. Todo mundo aqui também sabe, né, primeiro, quando Jesus foi tentado, né, que o diabo falava com Jesus? Se tu és filho de Deus, se tu és filho. Então o diabo vai nos testar e tentar na filiação. Também com os nossos pais espirituais, com os nossos líderes. Ele vai sempre trazer coisas para tentar, né, nos tirar, né, ser tentado nessa situação. Será que é mesmo? Né, e você vai ver, né, que Jesus foi tentado, principalmente, né, até no fazer. E Jesus tinha sido chamado, né, para ser, né, rei dos reis. E o diabo ele vai tentar também encurtar uma forma não bíblica para você. Se você me adorar, eu vou te colocar como rei de toda a terra. E ele poderia fazer isso? Poderia, porque o homem não deu para ele a chave, né? Não pecou, não estava debaixo, na mão dele. Ele é o príncipe desse mundo, mas do mundo caído. E o diabo ele vai tentar mesmo as coisas conosco. Eu lembro que, desde a minha conversão, sempre fui uma pessoa mais atirada na minha igreja, conheci o batismo do Espírito Santo antes do meu pastor, com 6 meses de convertido, né? Tive a oportunidade
né, de conhecer também uma pessoa que foi chave no nosso ministério. Eu e minha esposa conhecemos o COT, a qual o pastor Nonato depois foi fazer IFOL, e foi quando nós fomos expulsos da Batista. Nós éramos Batista, e aí eu fui num acampamento de uma outra igreja, eu conheci o COT, mas, né, eu, meio novo na fé, irmãos, cheguei até a pensar em sair da minha igreja, porque agora eu conheci um tanto de coisa, libertação, porque não tinha ainda, era criança, tinha 6 meses, 1 ano, mas graças a Deus, meu pastor, muito sábio, e eu fui lá e comprei o material todinho e levei para o meu pastor. E naquele ano ele trouxe o COT na igreja, e daí começou a mover, nós fomos expulsos e abriu-se a nova aliança. Eu lembro de outra vez que eu fui testado também, eu estava vindo para o congresso profético, e desde a minha conversão a gente fazia um congresso de adoração, de intercessão pela cidade. Então eu trazia muito apóstolo, muita gente. E eu vindo para o congresso profético, já estava marcado, acho que é uma semana antes, e um apóstolo, né, muito amigo, chegou: Paz, eu passei o seu nome lá para a Colisão Apostólica do Brasil, onde estão todos os apóstolos, e eu queria que você fosse lá, que você vai ser consagrado apóstolo. Eu falei: não, moço, não é eu não. Meu pastor ainda não é apóstolo, como que eu vou ser? E eu estou indo para o congresso profético. Agradeci, porque você sabe para aonde que... Nós não precisamos provar, se Deus tem para você ser apóstolo, no momento certo você vai ser. E apóstolo não é um título, é uma função, né, também. Então, quando você começa a entender o seu lugar, né, há pouco tempo, né, o próprio pastor José também me convidou para algo. Aí eu falei: pastor, né, passa para o pastor Nonato, meu pastor, se ele não puder, eu estou aí para servir. Então, nós precisamos, né, ter a identidade, saber que Deus, né, ele é um Deus organizado, e a gente é testado nisso. Por isso que muitos hoje estão aí perdidos, começaram o ministério sem uma direção, sem um entendimento, sem uma cobertura. Irmãos, quando nós começamos a nova aliança, a primeira coisa que a gente desesperou foi orar para ter um pastor para o nosso pastor. E aí começamos a orar, pastor, né, foi vários homens de Deus que faz cobertura, Danduque, aqueles bastante homens de Deus, mas Deus não confirmava. Aí Deus trouxe para nós uma palavra, né, teve uma intercessora, falou: rapaz, eu estou vendo o seu pastor tem um cabelo branquinho, né? Depois, um outro, naquele tempo não tinha internet, eu vi 3 letras, um M, um C e um M, eu não sei o que significa. Depois, rapaz, eu vi a mão dele é vermelhinha, fininha. Cada intercessor trazia uma palavra, e nós desesperados: pastor, só precisa de ter uma liderança. Nós começamos esse ministério, e graças a Deus, essa mulher de Deus que estava aqui na frente, na época, eu chamei o esposo dela para trabalhar comigo numa casa de recuperação Imperatriz, pastor Jorge, e ele foi para a Imperatriz e levou, né, um presente para mim e um presente para o pastor Nonato, que ele ia trabalhar numa casa de recuperação, que era um livro do pastor José. E nós, dentro do avião, eu comecei a ler o livro, e o pastor Nonato também. Nós, dentro do avião, e nós lendo assim, ele só acenou para mim, ele estava meio distante: Jean, descobri meu pastor, que ele levou um livro do pastor José. E aí nós fomos para a África, nossa primeira viagem. Quando chegou aqui, nós, né, chegamos ali, e ligamos, já marcamos com ele. Ele falou: não posso atender vocês pela manhã, e só à noite, porque eu tenho compromisso, de tarde ou de noite. Nós organizamos para vir de Imperatriz de carro, chegamos lá umas 7 da noite, e nos impactou muito que era o compromisso que ele tinha de manhã, que não nos podia atender, porque ele estava orando no monte. Então, esse é o homem.
Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos, né, entender essa paternidade e ter uma revelação. Quando você tem a revelação, o diabo vai te tentar, mas você não vai cair, porque ele vai tentar todos nós. E ele tentou o diabo, foi oferecendo coisa que tinha. Né? Se Deus tem para mim o ministério apostólico, então o cara vem e oferece um caminho mais curto, né? Que é o caminho da cruz, do que servir, do que ser. Né? Se Deus tem algo para você, Ele vai tentar. Ele fez isso com Jesus e vai fazer conosco. E a questão, né, vai sempre colocar, será mesmo que você... Né, a gente é tentado nisso, dessa situação de paternidade, de saber quem é a nossa liderança. E se nós, né, não buscarmos isso na nossa vida, o título já disse, né, quem não tem pai, não tem herança. Então, nós precisamos, né, fazer coisas que vão servir de herança no céu. Vai ter galardão. Se você fizer coisas, né, fora do tempo, ou de forma errada, esse vai ser sempre a tentação, é colocar na sua vida, será mesmo que esse é seu pastor? Ele errou contigo nisso, ele errou naquilo. Nós vamos ser tentados, e nós precisamos ter essa maturidade. Quando ele fala em paz, ele não fala em perfeição, fala em paz. São seres humanos igual nós, como nós também seremos pais, e vamos errar com os nossos filhos. Então, né, algo que você precisa sair dentro desse congresso, né, sabendo, eu tenho pai, eu preciso ter essa revelação, que isso vai trazer um descanso. Né, como eu disse para vocês, né, são coisas que vão vir, né, eu sempre sei, não, passo para o meu pastor, passo, ele é o líder do ministério, tudo que eu apegava de bom, levava o material para ele. Eu fui por muitas vigílias e ele era batista. Primeira vez que ele orou com o profeta foi lá em casa. Nunca tinha, né, não acreditava, né, porque foi ensinado ali. Então, mas levei ele para casa, levei logo 4 profetas, para não ter dificuldade. Botou fogo no apartamento, era um apartamento, o povo como ligando, o que está acontecendo aí? Era um reteté maior do mundo, ele batistão, né? Só para vocês terem ideia, lá tinha 4 pessoas com dom profético mesmo, né, um profeta que sempre orou no nosso ministério, falou com ele, ó pastor, eu não tenho uma palavra para você, mas aquela profeta ali tem. Ela falou, foi para dentro do quarto, e lá ela deu várias palavras, e uma delas, né, isso era bem no começo, que nós estávamos saindo da Batista, você vai receber um carro, e esse carro é de cor tipo dourado, meio champanhe. Aí minha pastora, mas quem isso não vai usar esse carro, quem vai usar é ela. Aí minha pastora falou, Nonato, agora eu vi profetada. Onde é que alguém vai dar carro para nós, Nonato? Esse povo aí não está dando nem oferta direito, vai dar carro. Né? Quero até ver. Passou poucos dias, irmãos, era o aniversário, e eu não fiquei sabendo, porque foi dentro do quarto, era o aniversário do pastor Nonata, e nós juntamos um grupozinho, vamos dar um carro para ele. E a hora de comprar o carro, eu e uma outra pastora, tivemos até uma divergência na cor. Ela queria comprar prata, eu falei, não, mulher, esse dourado, esse champanhe é uma cor moderna, vamos comprar o champanhe. Foi uma maior discussão, irmão. Mas graças a Deus que eu venci, porque a profecia era dourada, e aí o carro chegou. Aí ela falou, não, tem profeta na terra. Amém? Então, assim, é maravilhoso você fazer parte, né, da sua igreja, você, né, se Deus te dá uma experiência, vai lá, contamina seu pastor, bota fogo nele, daí em diante, meu irmão, o pastor viciou em monte. Entendeu? Que ele e a pastora, que achar eles era só subir no monte, lá em Imperatriz, que eles achavam ele, de madrugada, de noite. Até esses dias ela estava lá no monte, a pastora. Evangelismo, hospital, monte. Nossa pastora é maravilhosa. Irmãos,
E uma coisa que nós precisamos trazer, lá no Salmo 127, né, a palavra do Senhor também diz, né, que os filhos são flechas na mão do guerreiro. Os filhos da mocidade, né? Deixa eu pegar aqui que eu já deixei até. 127, 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na mocidade. Irmãos, nós precisamos ser pai e precisamos ser filhos. O que é uma flecha na mão do guerreiro? Eu sempre fui o mais atirado, como eu falei, da minha igreja. Mas nós éramos um grupo de 12 e eu fui o último a ser consagrado. E eu já viu como que, né, uma pessoa meia carnal assim já queria ser o primeiro e acabei sendo o último. E graças a Deus, né, Deus vai trazendo para trás. A flecha, irmãos, na mão de um guerreiro, quanto mais você puxa ela para trás, ela vai mais longe. Então, dá pressão. Nessa pressão é que muitos quebram. Muita flecha, na hora de ser enviada, que a pressão, eu lembro do Rick contando, né, o pastor dele, foi até, né, vamos mostrar se esse cara é mesmo de Deus. E puxou para trás, e puxou para trás, e nós precisamos, né, entender isso. Quanto mais, irmãos, e aí é onde muitas flechas quebram, muitas flechas estão saindo ao Java sozinha, cai ali a 1 metro, muitos estão se lançando no ministério, né? Quando eu resolvi abrir a congregação, meu pastor me deu uma palavra de apoio. Meu filho, você tem certeza mesmo? Você vai lá abrir uma congregação, você está tão bem aqui. Eu tinha, né, ali a maior célula, já era pastor, agora abri uma congregação lá dentro de um projeto social. Eu falei, pastor, eu tenho. Pois lembre, quem pega no arado não pode voltar atrás. Eu só tive uma vez, irmão, vontade de desistir. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, eu falei, meu pastor, bem que ele me avisou, eu podia ter esperado mais um pouco. Então, irmãos, não tenha ansiedade, procura aqui saber quem que é, né, o seu pai, de quem esse rapaz é filho. Né? Todos que me conhecem, né, sabem de quem eu sou filho, né, e sabem, né, que meu pastor é um homem de Deus, e o pastor do meu pastor também, e a gente, né, é bom você ter essa firmeza, mas essa luta, irmãos, ela vem no nosso coração. Eu já passei por muitas dificuldades de dar vontade, né, pular fora, de dar vontade de desistir, né, dificuldades com a nossa liderança. A gente vai passar, mas a gente precisa se firmar nessa identidade. Não podemos, nós precisamos ser também essa ovelha, esse filho na mão do guerreiro, para ser lançado, para que alcance lugares maiores do que a gente nunca sonhou ou pensou. Eu tenho, né, 21 anos, 22 anos que eu ando com o meu pastor. Irmãos, eu falo para as pessoas, se Deus me levasse agora, eu já vivi muito mais do que eu pensei, sonhei, imaginei dentro do Evangelho, dentro do meu casamento, dentro da minha vida com Deus. Assim, eu não tenho como agradecer, né, desde o dia que eu conheci Jesus, né, que Deus foi movendo tudo, minha empresa, ministério, motivação de viver, né, nações, pela graça, já viajei com o pastor José, né, em 7 nações, uma viagem maravilhosa, né, tenho viajado, tenho conhecido homens e mulheres de Deus, príncipes do Senhor. O Senhor marcou a minha vida, pastor. Um dia que eu fui almoçar na sua casa, por uma coisa, tinha um tanto de homem de Deus. O Senhor falou, Jean, olha aí. Foi, meu Deus, eu orar no meio de um tanto de príncipe desse,
Eu sendo o menor, aqui fazer a oração, são coisas que marcam a vida da gente. Falei, Senhor, o Senhor está me colocando no meio de um tanto de gente aqui, muito maior do que eu nunca sonhei. Irmãos, né, você viu que eu não sou muito bom de falar, eu não tenho muito estudo, Deus vem colocando, eu e minha esposa, graças a Deus, sou muito grato a Deus, porque não tenho só uma esposa, eu tenho um intercessor, uma mulher que entende de libertação, né, minha esposa, graças a Deus, né, eu brinquei até esses dias, falei, rapaz, 90% do meu ministério é minha mulher, os outros 10% que sou eu. Mas é a forma de falar, cada um tem o seu dom, mas sei o lugar. Então, é muito bom, né? Algumas nações, eu, pastor José, lá na China, irmão, naquele enorme daquele aeroporto, nós conectamos com um missionário que só orava pela Coreia, nós dois ali, e o cara, não sei como foi aquilo, que eu nunca entendi, no meio daquele aeroporto. Então, assim, Deus vai conectando a gente aonde a gente vai. Né? Eu falo com as pessoas, desde a primeira viagem que nós fizemos, eu e minha esposa, né, todo mundo escolhe, né, eu não vou nem falar muito isso, porque é uma outra pregação daqui a pouco, mas todo mundo escolhe a parte, mas Deus trouxe uma revelação, né, escolhe para os Estados Unidos. No último país que eu conheci foi os Estados Unidos. Comecei por Moçambique, pela África, depois Índia, Nepal, né, tivemos junto eu e o pastor no Butão. Então, irmãos, né, a gente escolher andar como filho, ter essa revelação, Deus vai te levar em lugar que você nunca sonhou, pessoa. Mas quando você vai com as próprias pernas, no máximo que você vai é 1 metro ali na frente. Essa necessidade, né? E a gente, irmãos, nós sabemos que nós sabemos também entender, né, o papel nosso também de pai. Nós precisamos ser filhos, mas também precisamos ser pais. Né? O papel do pai, irmãos, nós como pastores, como líder, como pais, nosso papel, primeiro, é dar identidade para os nossos filhos, trabalhar na vida deles a identidade de filho. Né? Não termos como pastores, nós pegamos uma geração órfã, então nós precisamos transmitir a identidade, né? Transmitir a proteção. Né? Das coisas que eu viajei um pouco de missões antes, também por outras agências em outros países, né? Antes da MCM, depois de viajar com a MCM, mas uma coisa que os missionários da MCM sabem é que eles têm proteção, que eles podem contar com o pastor José, eles podem contar com essa agência. Né? Eu já vi o pastor José, não tenho dinheiro para resolver, não tem problema não, vende meu carro. Mas ele não vai ficar, nós viajamos junto. Então, essa visão de proteção, né? Essa visão de propósito, é nós, os pais, que vamos dar os propósitos para o filho, vamos descobrir a missão deles, ajudar. Né? Eu mesmo, né, desde que eu converti, pelos meus filhos, eu tenho 3 orações, que eles tenham uma experiência com Deus, e uma experiência com Deus, né, pessoal, e eles, graças a Deus, Deus tem dado, que eles tenham, né, uma missão, que eles tenham um propósito, e pelo cônjuge. As 3 coisas que eu oro, principal. E nós, como pais, precisamos, né, trazer essa revelação. Como filho, nós precisamos ter revelação de filho de Deus. Como pais, nós precisamos gerar essa identidade. A identidade vai trazer pela área sexual, vai trazer pela área também profissional.
E esse propósito, né, eu fui identificando e orando nos meus filhos, descobrindo para cada um que eles são feitos. E hoje nós vemos, irmãos, pastores que não conseguem transferir isso nem para o seu próprio filho, imagina para a ovelha, né, precisando chegar, não, qual curso? Eu vi um pastor que estava debaixo da minha cobertura, o filho chegar, meu filho teve 2 propostas de emprego. Aí ele, pai, eu queria que o senhor orasse. Aí ele falou, quanto que é o salário de uma, quanto que é o salário de outra? Não precisa orar não, meu filho, esse é que está pagando mais, pode ir. Eu falei, meu Deus, esses são os pastores de hoje? Nós entendermos, irmãos, que nós precisamos, a depressão, uma delas tem sido isso, a vocação errada. Nós não temos transmitido a identidade, descobrir o dom do seu filho. Todo mundo quer que o filho seja médico, quer que ele seja juiz. Ainda fala, meu filho estuda medicina. Não, meu filho faz aquilo por qual Deus o preparou. Eu descobri o dom e busquei a vocação do Senhor na vida dele. Então, nós precisamos fazer isso até dentro do ministério. Qual é o lugar? Não existe ninguém competente e burro. Tem gente no lugar errado. Tem gente que não foi preparado. E tem gente hoje, das maiores causas de depressão, é o cara chegar na final da vida dele, não saber nem para que ele foi feito. E ele passou a vida dele fazendo uma coisa para a qual ele não foi feito. Então, tem sido terrível e nós temos falhado. E quando Deus fala de paz, irmãos, nós também, Deus fala de pais, são um homem e mulher. O papel do homem é o papel de trazer Deus, trazer a segurança, a proteção, a direção. E o papel da mãe é do Espírito Santo, é a harmonia do lar, é a alegria do lar, é fazer esse jardim do Éden, jardim de delícia, casa, aquele lugar que os filhos amam ir. Irmãos, nós temos 4 filhos, 2 adotivos e 2 natural, mas, irmãos, todo ano, agora mesmo, eles estavam tudo lá em casa. Eu estou alegre de ter ido embora, entendeu? Foi muito bom, mas vá, entendeu? Agora é tempo meu e da mulher, entendeu? E a gente tem saído, já estamos na 10ª, não sei o que, lua de mel. Já está querendo marcar mais uma. Eu falei, não, misericórdia, mulher. E os filhos andam atrás de nós. Pai, para onde vocês vão que eu quero ir? Eu falei, meu filho, eu e a esposa. Então, irmãos, por que eles andam atrás de nós? Porque há uma alegria, uma harmonia no lar. E não estou falando de... um tem 32, minha filha mora nos Estados Unidos, meu filho mora no Espírito Santo. Quando chegou em julho, saiu do Espírito Santo, da beira da praia, para ir lá para o Imperatriz do Maranhão, não tinha nada lá, final de ano, lá é terrível, chove, ele foi para lá para ficar com a gente. Eu, graças a Deus, irmãos, eu fui muito intenso, e eu dou uma dica para vocês: não brinque de ser pai e de discipular, que é rápido demais. Passou o tempo, só vai lhe sobrar uma coisa: joelho, chorar e ajoelhar, porque aquilo que você não fez. Eu hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, nós sempre, igual foi pastor, empresário, sempre tive o dia da família, sempre tirou férias. E vocês têm que vigiar, nós, pastores, que nós queremos se apaixonar pela noiva de Jesus e não cuidar da nossa. A igreja é a noiva de Jesus, não é a nossa noiva. Ela vai te tacar chifre, irmão, ela vai te dar punhalada pelas costas, ela vai te arrebentar, e você vai perguntar, por quê? Porque eu estava buscando a mulher alheia. Então, nós precisamos, eu e minha esposa, sempre tiramos férias com os filhos, férias em lugares maravilhosos, mas em tribo indígena também, acampado no Jalapão, acampado em tribo indígena, na África. Temos experiências assim tremendas, irmãos, com os nossos filhos.
soubemos separar. E nunca deixei para eles dizer, não, o ministério roubou meu pai. Não, meu filho, eu estou indo para lá porque eu quero. Se eu não estivesse lá, eu estaria num boteco bebendo, eu estaria num time de futebol. Eu gasto o meu tempo com aquilo que me interessa, mas o tempo de vocês eu tenho separado. Amém? Glória a Jesus. Se é para eles, irmão, não é para mim. E nós, né, mulheres também, né, o lar de vocês tem que ser, né, você vai gerar um adorador, uma pessoa experiente com o Espírito Santo, porque a mulher ela vai trazer essa unção da experiência, daquela harmonia, né? Qual que é, né, uma das atribuições do Espírito Santo? Então é o lar que vai consolar, que vai trazer alegria, que vai ensinar a honrar, né? Minha esposa sempre ensinou nossos filhos a honrar muito o amigo, né? Seu pai está chegando, e a gente sempre protegeu, uma luta para não falar nada da igreja dentro de casa, porque a gente sempre vai tratar dos problemas. Aí os filhos vão achar que a igreja é um problema. Né? Então nós temos que numa luta para não falar nada na frente deles. E essa harmonia, irmãos. Então, os pais, não está falando só de homem, né? Eu aprendi, um dia o pastor José falou isso, mas ele não completou bem, mas eu entendi. Quando lá em Efésios fala, submetei-vos uns aos outros no Senhor, mulheres, sejam submissas. Homens, ame suas esposas. Mas antes, no versículo, antes está mandando nós submetermos um ao outro no Senhor. A cabeça é Cristo, a cabeça não é o marido. Entendeu? A cabeça, se o marido estiver em Cristo e você estiver em Cristo, né? O marido, ele vai ser o homem que vai amar você ao ponto que você vai querer fazer tudo que ele agrada. Mas se ele não tiver, não submeta também. Não é? Porque a gente é melhor você. Agora, o que eu já vi muito é mulher manipulando o marido por interesse próprio, não por interesse de Cristo. Se for por interesse de Cristo, ele vai te honrar. Se for para a sua carne, o diabo vai te honrar. Vai destruir seu lar, porque a mulher constrói o lar e o marido, né, e o diabo destrói, mas a mulher também que não é sábia. Então, irmãos, construir esse ambiente, né, os pais é que vão, mas não é só o homem. O papel da mulher, dessa alegria, né, nós mexemos muito com libertação. Eu já vi caso, né, pessoas assim, contar as histórias da casa. Meu pai é alcoólatra, batia na minha mãe, né, eu entrei nas drogas, a gente fazendo libertação. E eu, na casa de libertação, tinha um irmão mais velho que nunca bebeu, nunca fez nada errado. E como que ele está? Não, ele morreu. Eu falei, mas por quê? Ele era o irmão mais velho, enfrentava o pai. Muitas vezes a mulher mesmo vai lá, fala para o filho, conta as coisas para o filho. Seu pai é isso, seu pai é aquilo. Meus pais eram separados, teve muitos problemas, mas minha mãe, né, era uma mulher sábia. Meu filho, seu pai é um péssimo marido, mas ele é seu pai. Honre ele. Como marido, nós está errado, mas como pai, né, e ela nunca deixou nós desonrar o nosso pai. E se você for ver, irmãos, lá em 1 Reis, olha bem, quando você fala em 1 Reis 12, né, esses tempos eu estava estudando a Bíblia, Deus dizendo, no 7º ano, 2 Reis 12, a partir do 1. No 7º ano do reinado de Jeú, em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá e no reino de Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Ziba, ela era de Berseba. Joás fez o que aprova o Senhor. Por que Joás fez? Porque ele tinha uma mãe. Aí você vai ver na frente,
No 23º ano, no 13, filho de Acácia e Judá, Joacás, filho de Jeú, começou no reinado 17 anos sobre Israel e Samaria, mas ele fez que era mal, não falou o nome da mãe dele. Aí, no 14, volta a falar o nome da mãe. Todos os reis que foram corretos, a sua mãe era judia e falava o nome dela. Todos que não eram, não diziam o nome da mãe. O poder que uma mulher tem de gerar filhos, né, de trazer essa presença do Espírito Santo para dentro do lar. Né, no 14:1, no 2º ano do reinado de Joás, de Israel, Amazias começou o seu reinado sobre Judá. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade. Durante 20 anos, 9 anos, reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joada, natural de Jerusalém. Então, você vai ver o poder, né, do pai de dar direção, mas da mãe gerar homens de Deus, cheio do Espírito Santo, íntimo do Espírito Santo. Então, nós queremos já trazer essa palavra e nós precisamos, né, ser filhos e nós precisamos gerar herdeiros de Deus que vão fazer a diferença. E é os dois, cada um no seu papel, né? É um submetendo ao outro com a cabeça a Cristo, aí bota o homem no lugar dele, a mulher, né? E, né, eu gosto sempre de dizer, irmãos, se nós fôssemos capazes, Deus não tinha colocado uma ajudadora. Você bota um ajudador quando uma pessoa não tem capacidade. Não é? Estava pronto. Vai lá, cara, é você, chuta a bola. Aí eu, rapaz, eu sou péssimo aqui nessa área, mas a Adriana é boa. Adriana, então Deus coloca, irmãos. Eu tive, né, meu pai era um homem extremamente comerciante, no interior de Minas Gerais. Todos os negócios da cidade foi dele. E ele ganhou até dinheiro, mas meu pai, se ele fosse um homem que ouvisse a mulher, ele tinha se tornado o homem mais rico da região. Minha mãe, uma mulher, né, professora, organizada, filho de italiano, e ele com a visão extrema de ganhar dinheiro, mas ele não ouvia a mulher. Morreu sem nada. Tudo você pensar, pastor. Pode falar um negócio aí, cinema, hospital, farmácia, supermercado, açougue, bordel, posto de gasolina, tudo meu pai teve. Tudo você pensar, o homem tinha um dom de negócio, mas era desorganizado, quase analfabeto. Mas Deus botou uma mulher altamente capacitada. Né? Minha mãe, como professora, pode bater nela lá, hoje ela é aposentada, nunca deixou de ter um dinheiro guardado, organizado, mas ele não ouvia. Né? Deus, né, ele vai colocar alguém para te completar, mas se você não ouvir, não tem problema não. Vai bater na cabeça aí. Chamado cabeça dura, Jesus é carpinteiro, lasca a cabeça dele. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos finalizar, né? Você precisa, né, ter essa de quem é seu pai. Quem é o seu pai? Né? E quem que você está gerando? Herdeiros de Deus, né? Os filhos, né? Saber lançar os filhos de sangue, mas os filhos da igreja, né? Eu já olho para um jovem, eu já começo a ver qual é o dom dele para encaixar ele em alguma coisa. Amém? Vamos ficar de pé. Viu, irmãos? Você pode cobrar aí. Né? Qualquer coisa, vocês resolvem a conta com o pastor José. O pastor Jean diz que tu também tem que submeter a mim. Quem tiver em primeiro lugar com Cristo, mais ligado a Cristo, é que tem que liderar. Está lá, submeter uns aos outros em Cristo. Agora, mulheres, né, submeter os maridos. Marido, a mais as mulheres. Então, nós precisamos, né, tirar toda influência de machismo e também de Jezabel.
Jezabel age por trás, né? A mulher, uma ajudadora, ela age. A minha mulher, quando ela me chama para conversar, eu começo a tremer nas pernas. Já fiz besteira. Alguma coisa eu fiz. Ela vem porrada aí. E ela é muito sábia, sabe a hora de falar. Na hora que eu estou lá na cama, fiz, né? Então, meu irmão, vamos, né, ouvir mais as mulheres. Meu pastor, ele ensina o seguinte: você deve ouvir tudo que a sua mulher falar, mas você não deve fazer tudo que ela falar. Compreende? Ouvir, analisar, né, mastigar e depois, né, mulher, né, você está agindo isso por vingança. Você sabe como a sua mulher é, quando ela está errando, quando ela está, né? Então você vai julgar, mas se você não ouvir, como que você vai julgar? Amém? Então nós queremos gerar filhos, né? Queremos gerar filhos que vai muito mais longe. Nós no ministério, nós queremos gente que vai mais longe. O pastor José quer gente que rompa, que vai lugar. Eu fui num lugar que você não foi, em Bangladesh. Já estou alguma coisinha. Falei, rapaz, fiquei alegre hoje. Amém? Amém, irmãos? E é maravilhoso servir o Senhor. Não tem peso. O jugo pesado do ministério é porque nós pegamos coisas que Deus não entregou. Mulher, quando pega o lugar do homem, minha mulher, meu irmão, qualquer problema, ó, vai resolver com seu pai. E eu quero lá saber de problema, ele que resolva. Ah, mas o pai se vire, acha a hora certa de falar com ele. Não fale com ele quando ele está com sono e nem com fome, que então você vai ouvir um não. Entendeu? Ela já instrui, ó, espera o momento certo, chega lá, ensinar os filhos a ser sábio. Né? Eu vejo muita mulher também, irmãos, que eu vejo um grande erro. As mulheres querendo ensinar o marido, mas não ensinam os filhos. Ah, esse marido é machista, mas ela está ensinando o filho a ser machista mais do que o marido. Eu falo que vai ensinar o filho e vai interceder pelo marido. Minha mulher, quando eu estou errando, ela não fala nada, ela vai para o quarto da vingança, começa a orar, pedir perdão. Senhor, bate, né? Deus falou para as mulheres não falarem com os maridos. Irmão, marido não ouve mulher. Todo dia, irmãos, eu chego para almoçar e sujo a camisa. E todo dia minha mulher fala. E todo dia eu sujo. E todo dia ela fala. Agora, quando ela quer resolver, ela vê que eu estou agindo, que eu estou meio irado, que eu estou com problema, ela vai lá, intercede, pede perdão, ora. Aí eu acalmo. Entendeu? Então, intercessora do seu lar, né? Não expõe seu marido, né? Sejam submissa na mesma missão, né? Sejam mulheres que amam a Deus mais do que seus maridos, e seus maridos, vocês vão, né, chegar a lugares e levar seus filhos a lugares que vocês, né, talvez nem conseguiram. Amém?